Língua portuguesa, gramática, livro A, lição 4, aula 2. Olá, tudo bem com vocês? Prontos para a aula? Tudo bem. Ótimo! Vamos então corrigir o dever de casa. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer os exercícios 15, 20 e 24. Vamos começar pelo exercício 15. O que ele pedia? Ele queria ver se vocês sabem mesmo quando usar letras maiúsculas. E também se vocês sabem usar os sinais de pontuação. E usar essas regras num pequeno texto sobre a piorrinha de tampinha. Antes de corrigir, vamos ler o texto como ele aparece no exercício, sem pontuação nem maiúsculas. Alfa, você pode ler o texto, por favor? Existem muitos peões, existem muitas piorras. Também para colocar o peão em movimento é preciso um mecanismo. Pode até ser a ponta dos dedos. Está difícil de ler, não é? E por causa disso fica difícil entender o que o texto quer dizer. Vocês já sabem bem por que isso acontece. É porque está faltando a pontuação e também as maiúsculas. Vamos ver como o Alfa fez o exercício? Como ele consertou esse texto? Alfa, você pode mostrar para a turma como você fez? Vamos ver como o Alfa resolveu esse problema. Existem muitos peões, existem muitas piorras também. Para colocar o peão em movimento é preciso um mecanismo. Pode até ser a ponta dos dedos. Agora está muito bom, dá para entender tudinho. O Alfa colocou várias maiúsculas e vários pontos finais. Vamos destacá-los para enxergar melhor? Nós escrevemos as maiúsculas em azul e o ponto final em vermelho. O Alfa colocou letra maiúscula no início de cada frase. Por que, Alfa? É a regra. Sempre tem maiúscula no início da frase. Isso mesmo. Sempre usamos maiúsculas no início da frase. A letra maiúscula nos ajuda a ver onde começa a frase, ou seja, onde começa uma parte nova do texto. Pode ser um assunto novo ou até a fala de alguém. Quando nós falamos, não falamos tudo de uma vez, não é? Ninguém fala tudo de uma vez, sem parar. Nós falamos em partes. Uma parte da conversa, depois da outra. Nós fazemos isso para organizar o que falamos. E nós fazemos algumas pausas enquanto falamos também. Senão ficamos sem fôlego e ninguém entende nada. Para escrever é a mesma coisa. Precisamos escrever em partes, uma depois da outra. E precisamos colocar as pausas também. Isso deixa o texto organizado e todo mundo entende. Além das maiúsculas, o Alfa colocou 4 pontos finais no texto. Por que você fez isso, Alfa? Eu coloquei os pontos finais para separar as partes do texto, senão fica confuso. Exatamente, os pontos separam as partes do texto. Vamos ver isso de perto, parte por parte? Existem muitos peões. É uma parte do texto completa, não é? Quero dizer, dá para entender o que essa parte do texto quer dizer. Quando ela acaba, colocamos um ponto final, para o leitor saber que essa parte do texto acabou. Então, o leitor pode fazer uma pausa. Sem essa pausa, sem esse ponto, o texto estava confuso. Vocês viram isso quando o Alfa leu. Vamos continuar. Vem a continuação do texto. Existem muitas piorras também. É a mesma coisa. É uma parte do texto que nós entendemos. E se grudar com o resto do texto, fica confuso. Então colocamos ponto final. Pausa na leitura e vamos para a próxima parte. Para colocar o peão em movimento é preciso um mecanismo. Mais uma parte do texto.
Dá para entender o que essa parte quer dizer? Sim, claro que dá. E se emendarmos com a parte que vem depois? Para colocar o peão em movimento é preciso um mecanismo, pode até ser a ponta dos dedos. Aí ficou confuso. Então precisa separar mesmo. E a última parte do texto? Pode até ser a ponta dos dedos. Ponto final. O importante é lembrar que os sinais de pontuação não estão por aí à toa. Eles servem para nos ajudar. E não é só na escola, não. Eles servem para deixar qualquer texto claro. Texto de história em quadrinhos, regra de jogo, receita de bolo e até bilhete para o amigo. Beto, você já escreveu algum bilhete para o Alfa? Vários. Alfa, dá para entender tudo que o Beto escreve nos bilhetes? Ou você fica com dúvida? Dá para entender, sim. Então, o Beto está usando os pontos direitinho. Agora vamos corrigir o exercício 20 da página 49. Vocês precisavam ligar as frases dos quadros verdes a um dos quadros cinzas. Ou seja, precisavam dizer se cada uma das frases é uma interrogação, exclamação, afirmação ou ordem. Nós fizemos as duas primeiras na aula passada. E para que serve fazer isso? Para ninguém se enganar. Fazer uma afirmação quando quer perguntar, ou dar uma instrução sem usar o verbo correto. Se não usamos a língua direito, dá maior confusão. Vocês já sabem. Vamos ver como o Beto resolveu o exercício? Foi difícil fazer, Beto? Como você fez para descobrir se a frase é uma afirmação, interrogação, exclamação ou uma ordem? Algumas foram mais fáceis. Eu só olhei para ver se tem interrogação ou exclamação. As outras eu tive que ler várias vezes. Entendi. Vamos começar então olhando para essas frases que têm exclamação ou interrogação. Quem inventou a piorrinha de tampinha? Como você fez a sua piorrinha? Quem? Como? Ponto de interrogação no final da frase. Não há dúvida de que são frases interrogativas. Usamos quando não sabemos alguma coisa, quando temos dúvida. Quem tem dúvida, pergunta. E as outras duas? Como é fácil fazer uma piorrinha? Outros meninos já haviam inventado. Beto, por que você acha que o autor colocou exclamação nessas frases? Parece que ele está comemorando ou que ele está surpreso. Isso mesmo. Parece que ele está mostrando alegria ou surpresa, ou até entusiasmo. Na primeira frase, como é fácil fazer uma piorrinha, parece que ele ficou feliz, porque todo mundo pode fazer o brinquedo. E na segunda, outros meninos já haviam inventado. Parece que ele está surpreso, parece que ele descobriu uma coisa e quer contar para todo mundo. Então ele usou a exclamação. E ele está certo. Usamos a exclamação para mostrar sentimentos como susto, surpresa, alegria, entusiasmo. Muito bem. O Beto disse que essas frases eram mais fáceis. E as outras duas, Beto? Como você descobriu que elas são uma afirmação, uma ordem? Eu tive que ler várias vezes. Aí eu percebi que uma dá uma instrução. Ela ensina a girar a piorra. E que a outra só consta uma coisa que acontece mesmo. Que interessante, Beto. Vocês ouviram o que o Beto fez? Para começar, ele leu várias vezes as frases. É isso mesmo. Para escrever direito, a primeira coisa é ler direito. Tem que prestar muita atenção às frases, ao que está escrito. Foi isso que o Beto fez. Aí ele percebeu que a segunda frase
tem uma instrução. Ela ensina a fazer alguma coisa. Gire a piorra com a ponta dos dedos. O que tem nessa frase? Verbo no imperativo. Vocês já aprenderam isso na aula passada. Verbo no imperativo é o modo certo para dar ordens, para dar instruções, para ensinar a fazer. E a outra frase? A piorra a gente gira com os dedos. É uma afirmação. O texto conta uma coisa. Muito bem. Gostei de ver a atitude do Beto de ler as frases várias vezes até entender. É isso aí. Não tem fórmula mágica. Tem que ler e reler. Vamos encerrar o dever de casa com o exercício 24, da página 51. Vocês tinham que preencher as lacunas escrevendo os verbos corretamente. Mas qual é o modo do verbo correto? O imperativo. Todas essas frases dão instruções. Instruções para vocês usarem as ferramentas com segurança na hora de construir a piorrinha de tampinha de vocês. Nós fizemos as duas primeiras frases na aula passada. Agora vamos ver como o Alfa fez. Alfa, mostre para a turma. O Alfa vai mostrar como ele fez. Será que está tudo certinho? Vamos ver a primeira frase. Use o martelo com cuidado. Parece mesmo que o texto está dando uma instrução. Mas será que o Alfa usou a forma correta do verbo? Será que o verbo no imperativo está certo? Vamos ver. Usa tu, use você, usemos nós. Usai vós, usem vocês. Use você. Está correto. O autor do livro está dando a instrução para o leitor. É como se ele dissesse: use você o martelo com cuidado. Vamos ver a frase seguinte. Tenha calma e paciência para seguir as instruções. Também parece uma instrução, não é? Sim, é uma instrução. Ela mostra o que é preciso fazer. Ter calma. E o verbo está correto? Vamos ver de novo. Tem tu, tenha você, tenhamos nós. Tende vós, tenham vocês. Está certo sim. Tenha é a forma do verbo que combina com você. E para encerrar, a última frase. Fique atento para não se machucar. A instrução está clara, não é? Depois de ler, nós sabemos exatamente o que fazer. É para isso que serve o imperativo. E a conjugação, está certa? Fica tu, fique você, fiquemos nós. Ficai vós, fiquem vocês. Está certa sim. Vocês já repararam que às vezes tem mais de um jeito de dizer a mesma coisa? Sim, às vezes podemos trocar uma palavra e ainda assim dá para entender a frase. Querem ver um exemplo? Vejam estas frases que eu vou ler. Eu faço a piorrinha de um jeito diferente. Eu faço a piorrinha de uma maneira diferente. As frases têm o mesmo sentido? Vocês entendem a mesma coisa depois de ler cada uma delas? Para mim é a mesma coisa. Sim, acho que todo mundo entende a mesma coisa. E só usamos uma palavrinha diferente. O importante é vocês perceberem que há maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Às vezes uma maneira é melhor do que outra. Mas qual a melhor? A que deixa o texto mais claro. Querem ver outro exemplo de frases que têm palavras diferentes, mas o mesmo sentido? Antes de sair da sala, apague a luz. Antes de sair da aula, apagar a luz. Vocês acham que as duas frases têm o mesmo sentido? Sim. Tem mesmo. As duas frases dão uma instrução. As duas dizem
o que é para fazer: apagar a luz antes de sair da sala. Parece uma dessas instruções que estão escritas em um papel na parede da classe, não é? Mas qual a diferença entre as duas palavras escritas em vermelho, em uma frase e na outra? O que são essas palavras? Vocês já sabem muito bem. São verbos. Apague é imperativo. Apagar é o infinitivo. As duas frases dão uma instrução. Exato. Apagar é o modo infinitivo do verbo. Apague é uma forma do verbo apagar no imperativo. Mas já vimos que as duas frases têm o mesmo sentido. Que as duas frases dão uma instrução, as duas dizem o que tem que ser feito. O que isso quer dizer, então? Que nós também podemos usar o verbo no infinitivo para dar instruções, ordens e para ensinar a fazer alguma coisa. É isso mesmo. Vamos escrever isso? Vamos precisar lembrar sempre. Além do imperativo, nós podemos usar o infinitivo para dar instruções, ordens e ensinar como fazer alguma coisa. Mas será que é só trocar o imperativo pelo infinitivo? Ou o infinitivo pelo imperativo? Será que sempre dá para trocar um pelo outro? Eu também estava pensando nisso. Estava curioso. Isso, Alfa. É isso que nós precisamos fazer o tempo todo. Pensar qual é o jeito certo de escrever. E se não estiver certo, procurar outro jeito. É como um quebra-cabeça em que as peças vão se encaixando. E quando não encaixa, tem que trocar a peça. Então vamos trocar as peças do nosso quebra-cabeça. Assim vamos descobrir se sempre dá para trocar o imperativo pelo infinitivo. Assim também matamos a curiosidade do Alfa. E certamente a de todos os alunos da turma. O melhor jeito de fazer isso é ler as frases do nosso livro. Vejam o exercício 23. Ele está na página 51. Olhem para a primeira linha onde está o exemplo. Pegue uma tampinha e pegar uma tampinha. Essas frases têm o mesmo sentido? Vocês entendem a mesma coisa? Sim, eu entendo a mesma coisa. O que é para fazer? As duas frases dizem o que é para fazer. As duas dão uma instrução. A primeira usa o verbo no imperativo, a segunda no infinitivo. Mas acho que precisamos ver mais frases para saber se podemos sempre usar infinitivo ou imperativo. Senão vamos ficar na dúvida. Alfa, leia a segunda frase. O verbo dela está no imperativo. E veja se é possível escrever uma frase com o mesmo sentido no infinitivo. Tire a tampinha. Tirar a tampinha. Tirar a tampinha, com o verbo no infinitivo. Muito bem. Tire a tampinha e tirar a tampinha. As duas frases têm o mesmo sentido? As duas dão a mesma instrução? Sim, as duas têm o mesmo sentido e dão a mesma instrução. É um bom começo para o nosso quebra-cabeça. Beto, faça a próxima, por favor. Aperte bem apertadinho. Apertar bem apertadinho. As duas frases dão a mesma instrução? Dão exatamente a mesma instrução. Acho que estamos quase lá. Já temos quase certeza de que sempre é possível trocar o infinitivo pelo imperativo nessas frases. E o contrário também, o imperativo pelo infinitivo. Mas precisamos ter certeza total para não corrermos risco de escrever alguma coisa errada. Então vamos fazer as duas últimas frases. Alfa, faça as duas, por favor. Segure com os 2 dedos. Segurar com os 2 dedos. Gire a piorrinha. Girar a piorrinha. E agora, o que vocês acham? Segure com os 2 dedos e
Segurar com os 2 dedos dão a mesma instrução? Sim, elas dão a mesma instrução. E gire a piorrinha e girar a piorrinha. Podemos usar qualquer uma das duas? O sentido é o mesmo? Sim, também. Então, resolvemos esse quebra-cabeça. O que descobrimos mesmo? Que sempre podemos usar o imperativo ou o infinitivo nas frases que dão ordem, instrução ou que ensinam a fazer alguma coisa. Eu recebi o bilhete de um aluno ontem. O nome do aluno é Samuel. O Samuel explicou por que não pôde vir à aula. Mas eu acho que ele escreveu algumas palavras erradas. Vocês podem me ajudar a corrigir o bilhete? Sim! Vou mostrar o texto para vocês. Faltei à aula. O carro do meu pai quebrou. Ele falou que o conserto é carro. Samuel. O carro quebrou. O conserto é carro. O que tem de estranho aí? As palavras estão trocadas. É o carro quebrou e o conserto é caro. O carro quebrou e o conserto é caro. Vocês viram qual foi o erro do Samuel? Ele só trocou uma letra de cada palavra. Carro tem 2 R's e carro tem um R só. As palavras são muito parecidas, mas o sentido delas é muito diferente. E se a gente não presta atenção e troca uma pela outra, O bilhete fica todo confuso. o bilhete fica todo confuso. E qualquer texto que vocês escreverem vai ficar confuso. Será que isso só acontece com carro e caro? Com certeza não. Com certeza não. O Beto está certo. Mas vocês conseguem saber quando isso acontece? Vamos ver. Quero que vocês deem uma olhada em mais 2 pares de palavras que estão no livro. No exercício 17 da página 48. Vejam lá. Nos quadros tem as palavras carro e caro. Essas já conhecemos. E também tem piorra e piora. Morro e moro. O par de palavras dentro de cada quadro é parecido, não é? Mas o que elas têm de igual ou de diferente? Vamos responder a questão A do exercício. A dupla de palavras de cada quadro tem a mesma pronúncia? Piorra e piora. Morro e moro. Carro e caro. O R de piorra, morro e carro é mais forte. Isso mesmo. O R de piorra, morro e carro é mais forte. Então elas não têm a mesma pronúncia. E o mesmo significado. Será que as palavras que estão dentro do mesmo quadro têm o mesmo significado? Já vimos que carro e caro não têm. Isso ficou claro no bilhete do aluno. E piorra e piora? Não. Piorra é o brinquedo que o jogo ensina a fazer. Piora é do verbo piorar. Exatamente. Essas palavras não têm o mesmo significado. E morro e moro? Também não, não é mesmo? Morro é um monte de terra. Moro também é uma conjugação do verbo morar. Não tem nada a ver. Então as palavras não têm o mesmo significado. Se as palavras não têm a mesma pronúncia nem o mesmo significado, o que podemos dizer sobre elas? Que o significado delas é diferente e que a pronúncia delas também é diferente. Isso mesmo, elas têm muitas diferenças. Então é muito importante prestar atenção se essas palavras têm um R só ou 2 R's.
Ou seja, o R é um detalhe muito importante. E não é só para as palavras do exercício. Vocês sempre precisam redobrar a atenção ao R quando ele aparece no meio da palavra. Aliás, vocês repararam nisso? Em todas essas palavras, o R aparece no meio das palavras. E antes de uma vogal, A, E, I, O ou U. Piorra, morro, carro, morra, corra, correr, aborrecido, amarrar, piora, moro, caro, mora, cora, amora, barato, coreto. Mas então, quando usar R e quando usar dois R's? Qual é a regra? É assim. Quando o R está no meio da palavra e tem som forte, usamos dois R's. É o caso de piorra, morro, carro, morra, corra, correr, aborrecido, amarrar. E um R só. Quando usamos? Quando o R está no meio da palavra e tem um som fraco, usamos só um R. É o que acontece em piora, moro, caro, mora, cora, amora, barato, coreto. Vamos escrever de novo para não esquecer? Aqui é assim. Tudo o que é importante, nós escrevemos. Quando escrevemos dois R's ou R? Dois R's. Quando o R está no meio da palavra e tem som forte. Exemplos: piorra, morro, carro, morra, corra, correr, aborrecido, amarrar. Um R. Quando o R está no meio da palavra e tem som fraco. Exemplos: piora, moro, caro, mora, cora, amora, barato e coreto. Então, não esqueçam, uma letrinha a mais ou a menos muda a palavra e pode mudar todo o sentido da frase. Resumo da aula. Hoje foi mais um daqueles dias em que aprendemos muita coisa. Mas o que foi mesmo? Não podemos esquecer nada. Primeiro, nós aprendemos que tem um outro jeito de dar ordens, instruções e ensinar a fazer alguma coisa. Ou seja, além do imperativo, podemos usar o verbo no infinitivo. Nós aprendemos também quando usar R e quando usar dois R's nas palavras. Isso quando o R aparece no meio da palavra e antes de vogal. É muito importante prestar atenção nisso. Porque se colocamos um R a mais ou um R a menos, o significado da palavra pode mudar totalmente, além de ficar errado, é claro. Dever de casa. Vocês devem fazer dois exercícios de dever de casa. O primeiro é o 17, sobre o uso do R ou de dois R's. Mas só a questão B, a questão A, foi feita na aula. Depois façam o exercício 22. Leiam, releiam, pensem antes de responder e caprichem no dever de casa. Até a próxima aula!